a base do governo na Câmara dos Deputados já dá como certa a derrubada de pelo menos 4 vetos do presidente da República na área econômica na sessão do Congresso que deve acontecer na semana que vem. Os vetos que devem ser derrubados são relacionados ao marco temporal das terras indígenas. Tem decisão do Supremo aí. CARF, arcabouço fiscal e o mais recente, desoneração da folha de pagamento. Segundo o portal O Antagonista, integrantes do governo pretendem pelo menos fatiar a derrubada dos vetos para que não fique escancarado que o Poder Executivo não tem base de sustentação no Congresso Nacional. Bom, vamos dar uma repercutida nisso aqui. Eu queria começar ouvindo o nosso Ricardo Rous. Ricardo, principalmente essa questão da desoneração, a equipe econômica está querendo que volte a ser tributado 20% sobre a folha salarial e não 1% sobre a receita bruta. São 17 setores que serão prejudicados no momento de retomada econômica, de necessidade de geração de emprego. Vai asfixiar as empresas? Você acha que cai esse veto e você é a favor de derrubá-lo ou não? Boa tarde, Capês. Boa tarde aos colegas debatedores. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham no Brasil e no mundo. Sou a favor da derrubada do veto. Acho que esse incentivo fiscal, a desoneração, já vem desde 2012 e o Congresso Nacional aprovou, o presidente vetou e eu, como você mesmo disse na leitura do texto aqui, o governo não tem a base que muitas vezes propaga ter. Então, vai ter que trabalhar muito para sustentar esse veto. Mas esse veto, na minha opinião, cai. Eu sou favorável que ele caia. Acho que é um prejuízo muito grande, nesse momento, nós voltarmos a onerar a folha de pagamento desses 17 setores da economia no momento onde nós precisamos de crescimento econômico. Então, eu acho que o veto vai ser derrubado pelo Congresso. Wilson Pedroso, eu estou falando é construção civil. Construção civil é o setor que mais emprega no país. Call center. Imagina, todo o primeiro emprego de todo mundo, dessa juventude toda, vai no call center. Setor de vestuário e calçados. Tudo isso vai haver uma retração econômica. Então, como é que fica essa questão se o governo tiver o veto derrubado? Como é que esse recurso que ele esperava ter a mais com o aumento de arrecadação, como é que isso pode comprometer a redução do déficit fiscal? Tem duas questões. Uma é a fragilidade do governo na sua base no Congresso, né? Fica claro que o governo, mesmo liberando a presidência da Caixa, abrindo mão de ministérios, ele tem uma fragilidade muito forte no Congresso. E o segundo é a desoneração, que traz prejuízo e principalmente desemprego em setores, como você mesmo disse, Capês, que empregam muito, construção civil, a parte de call center. Portanto, tem que gastar menos e também arrecadar menos. Tem que parar de querer, em cima da contribuição das pessoas, do contribuinte, dos empresários, querendo gastar mais. Tem que fazer o exercício primeiro, antes de exonerar mais o contribuinte, exonerar mais as empresas, fazer o exercício de gastar menos. Felipe Monteiro, eu quero agora testar o seu raciocínio lógico. Você de Harvard. Vamos ver se Harvard ensina a pensar com lógica. O governo pretende a reoneração da folha porque ele quer aumentar a sua arrecadação. E ele quer aumentar a sua arrecadação porque, de acordo com os dados, não para de gastar. Se não para de gastar, você tem que fechar a torneira de alguma forma. Se eu vou continuar gastando, para diminuir o déficit, eu preciso aumentar a arrecadação. Muito bem. Aí acontece o seguinte, para continuar gastando, nós estamos falando de um déficit aqui que vai chegar a 177 bilhões de reais no final desse ano. Nós terminamos o ano passado com superávit de 59 bi e se somar todo o setor público, estados e municípios, 126 bi. Você sai de 126 bi para um déficit de 180 bi. Pois bem, então o governo, dentro desse déficit, ele gastou muito dinheiro com emendas parlamentares, tem 47 bilhões
para pagamento de emendas parlamentares. Tem a negociação de ministérios, aumento do número de ministérios, fala que não vai ter aumento de despesa, claro que se acaba tendo. Periférico. Aí eu queria saber o seguinte, você tem uma maior despesa para fazer uma negociação com o Congresso Nacional, para poder ter apoio para você desenvolver o seu plano. O plano do governo é aumentar a arrecadação e não diminuir gastos. Não estou dizendo se é bom ou mal, fazendo uma análise descritiva. Agora, como é que fica então? Você gasta para ter o Congresso e não tem o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional derruba o veto, a meu ver, acertadamente. Mas do ponto de vista da lógica do governo, me parece que está gastando errado. Não, primeiro que eu acho muito interessante, né, vendo os liberais, Ricardo Holmes, Capês, defendendo a desoneração da folha de pagamento, que foi uma política da Dilma Rousseff em 2011. Isso que eu acho interessante, né? A ginástica que o pessoal faz da mesa para, de certa forma, contrariar e contra políticas do governo, né? Mas nesse caso específico, Capês, é bom lembrar, não é, que o Haddad... O PP é engraçado. Né? Que o Haddad e o governo federal, né, têm um compromisso com o déficit zero, não é? Então, ele está jogando no colo do Congresso, né, o fato de aumentar despesas públicas, né? Então, eu creio que essa artimanha, essa política do governo, na verdade, ele não quis mostrar para o mercado em prorrogar a desoneração da folha de pagamento e mandou para o Congresso fazer isso, né? Então, na verdade, essa é a minha análise nesse primeiro momento. Agora, você sabe o que eu defendo aqui em relação ao déficit zero, né? Na minha opinião, é um absurdo, né, essa tara, essa busca que o Brasil tem e os países em desenvolvimento têm com o déficit zero. Em nenhum país do mundo há déficit zero. Os Estados Unidos têm 200 trilhões de... Quer dividir a tela, Capês? Divide a tela aqui, o Capês quer debater comigo. Os Estados Unidos têm déficit de 200 trilhões de dólares, a Alemanha tem déficit, França tem déficit, todo país do mundo tem déficit. A preocupação em um país pobre como o Brasil é buscar o crescimento econômico e reduzir a desigualdade social. Depois ficar rico e paga as despesas. O que foi, Capês? Continua, não estou entendendo nada, mas continua. Como? Acabei minha fala. Você quer continuar? Eu posso continuar se quiser. Não. Bom, em primeiro lugar, o Cristiano Vilela, quer dizer que porque a desoneração fiscal foi aprovada em 2012, que era o governo da Dilma Rousseff, eu sou obrigado a criticar? Eu vou elogiar sempre. Eu aposto que se voltar, dar um Google aí, KPI 2012, ele vai ter falado contra a desoneração da folha. Vai ter falado contra. É um trabalho bom. Eu vou buscar isso aí no Google. Eu tenho certeza absoluta, como todo o PSDB foi contra. E você era do PSDB na época. Quer apostar? Ele está sempre perdendo as apostas. Olha, o que ele está dizendo, em primeiro lugar, a desoneração fiscal, qualquer um que apoie uma economia liberal, pujante, que desafogue as empresas de carga tributária, qualquer um que apoie o Estado menor, Estado que não está vocacionado para ter empresa pública, Estado que não foi feito para ter sociedade e economia mista, para ter autarquia, Estado que tem que estar somente naquela área que é essencial para ele. Quem apoia esse tipo de economia, que, aliás, é aquela fórmula... Mas diferente, Capês. Não interrompe. Quem está nos ouvindo não entende nada. Depois eu vou te dar a palavra. Agora, você, desde o Manifesto Comunista de 1848, quem defendia as ideias socialistas, as ideias, até com as melhores das intenções, do Estado provedor, o Estado que consegue prover todas as necessidades da população, caiu na real. Primeiro, você tem que estimular a produção. E é o regime capitalista, liberal, que aumenta a produção. Aí sim, você entra com o Estado regulando excessos do capitalismo. Então, me parece que quem elogia a desoneração fiscal, nesse caso, tem que elogiar sempre. Eu acho que quando tem, Cristiano Vilela, quando você tem um déficit de 180 bi, é correto transferir esse ônus para quem está produzindo, quem está batalhando, quem está tentando aumentar a produção, a geração de empregos. Eu não estou entendendo o que o PP estava... Ele está dizendo o seguinte, todo mundo tem déficit fiscal. Nós temos que ter déficit mesmo, temos que gastar. Agora, da onde que vem o dinheiro? Cai do céu
Ou é da tributação das empresas que produzem? Mata a galinha dos ovos de ouro. Exatamente. Por isso que eu estou entendendo, que eu não entendi nada, Cristiano. Exatamente, Capês. Uma boa tarde a você, aos amigos da mesa e todos que acompanham o Linha de Frente hoje aqui na Jovem Pan. Olha, esse conceito que está sendo colocado pelo Felipe, ele é um completo devaneio, é um completo absurdo. Não há que se tratar a questão do endividamento público como se fosse algo normal. Até porque, e todos nós já sabemos disso, você que está em casa, você lembra o que a gente passou, o que o país passou, por exemplo, durante o governo Dilma, o malfadado governo Dilma. Então, todos nós sabemos que quando o país ele tem uma taxa de endividamento extremamente grande, isso afeta diretamente a população e afeta a todos, afeta especialmente aos que mais necessitam, as pessoas que mais precisam do Estado. Então, esse tipo de discurso do saco sem fundo, vamos onerar o rico, como se o rico fosse o grande problema do Brasil. Esse país, essa matriz de pensamento que hoje está muito forte por esses segmentos no país, é uma matriz que vai justamente no sentido de não prestigiar aquele que trabalha, aquele que produz. Agora, eu vou falar uma coisa, eu vou, nesse ponto, exclusivamente nesse ponto referente a esse veto do presidente Lula, eu vou concordar com o Felipe Monteiro. Porque nesse ponto eu concordo, no meu entendimento, o presidente Lula ele acertou no veto. Não necessariamente até pelo mérito, porque eu entendo que se trata de 17 setores extremamente importantes para a economia, são os setores que de fato empregam na economia. Para o país é importante fazer esse tipo de investimento no sentido da desoneração, mas eu vejo que essa medida seria uma medida inconstitucional. Inconstitucional por dois motivos. Porque ela fere a reforma da Previdência que nós fizemos no Brasil. E 2, porque não foi estabelecida uma contrapartida para poder fazer frente a esse custo de quase 10 bilhões de reais. Por esses dois elementos, eu vejo que, de fato, ela é inconstitucional. Agora, do ponto de vista político, eu concordo com o Wilson. Eu vejo que isso vai demonstrar, mais uma vez, a fragilidade da base política do presidente, que se preocupa muito com determinadas pautas que atendem aquele grupo mais próximo do governo, mas que acabam não dialogando com o Congresso e com toda a sociedade do país. Olha, fragilidade do governo, da base do governo. Não, eu discordo de você e do Wilson. O governo aprovou tudo até agora que quis. De forma alguma. Tudo que quis. Reforma tributária. Desculpa. Aprovou a reforma tributária. Além dessa O presidente da República. Presidente da República teve que entrar no jogo. O presidente da República tem que entrar no jogo. A reforma tributária não aprovou a reforma do presidente. Calma. O presidente da República teve que entrar na articulação. Não interessa, mas conseguiu resolver. Quando o presidente teve que entrar, comigo, mostrou a fragilidade da base. Olha o que está em veto. Do secretário de institucionais. Se me permite só um complemento, Pepe. Você já vai falar já, que você fala... Só ele fala, só ele quer falar. Toda votação, o presidente, a base do governo tem que se mexer e tem que abrir mais cargos. Toda votação, a fragilidade, Pepe, é isso. Vai chegar um momento que não tem mais o que dar. Não terminou nem o primeiro ano de governo, entende? A que preço que todo mundo mudou o posicionamento agora. Olha que engraçado. Não, de forma alguma. O Wilson está concordando comigo, está falando que o governo realmente consegue aprovar, mas o presidente tem que atuar. E o Ricardo está falando assim, realmente, o governo consegue aprovar, mas o governo tem que... população. Todo mundo concordou comigo agora. Todo mundo mudou agora a posição. Agora, olha o que está em veto. Não, ele inverte. Ele inverte. Concordo. Olha o que está. Olha o que está em veto. Você está confundindo quem está nos assistindo. Felipe, eu vou falar um de cada vez agora, senão Felipe. Eu não acabei de falar. Dá licença. Quem está nos ouvindo fica na maior confusão. Fala um de cada vez. Vamos ouvir o PP? Eu não acabei de falar. PP toca a palavra. Olha as matérias que estão sendo objeto de veto. Primeiro ponto, o marco temporal das terras indígenas, que todo mundo sabe... Governo ganhou, hein? Foi uma pauta do Congresso, amigo. Foi uma pauta do Congresso. Mas é uma pauta defendida pelo governo. Foi uma pauta do Congresso. Foi uma pauta do Congresso. É uma pauta do governo. Uma pauta, não é. É uma pauta... O Congresso se posicionou contra a pauta do governo. Errado. Uma pauta de briga do Congresso com o Supremo. Sim, se for fato, é isso mesmo. Aí o governo também. É isso mesmo. O governo defende desde o princípio a demarcação, o fim do marco temporal. Análise completamente equivocada, Ilpe. Vamos lá. O marco temporal foi uma resposta do Congresso contra uma decisão do STF. O Lula, sabendo
que o STF vai declarar inconstitucional essa lei do Congresso Nacional, não entrou na dividida. Decisão política dele. Falou que votou por inconstitucionalidade. O presidente nunca se manifestou. Ou seja, o governo vai ganhar nessa aí. O governo vai ganhar nessa aí. Vai perder, vai perder com razão. O STF não vai julgar inconstitucional? Olha, óbvio que vai. Espero eu. Óbvio que vai. Óbvio que vai. Óbvio que vai. Porque em primeiro lugar, mérito. Nós temos aqui o 12º ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o Felipe Monteiro, porque ele já sabe o que o Supremo Tribunal Federal vai fazer. Ele jogou já o marco. Em segundo lugar, o Capês não sabe que o STF jogou o marco temporal. Lógico que eu sei. Então qual a posição do STF em relação ao marco temporal, Capês? O Supremo Tribunal Federal julgou contra a letra expressa da Constituição Federal, que estava com o marco temporal dia 5 de outubro. Você perguntou minha opinião. O Supremo Tribunal Federal votou contra o que diz a Constituição Federal expressamente. Ou seja, que são as terras que estavam demarcadas. Já foi objeto de discussão esse tema, não vou voltar nesse tema. Você é um rapaz. Mas você é um jovem tão inteligente, tão educado. De Harvard. E não deixa ninguém falar, assim fica difícil. Estou te poupando, Capês, não passar vergonha na televisão. Eu sei, mas deixa eu passar vergonha minha. Eu já estou aqui de rosa, fico vermelho, já fica tom sur tom, tá certo? Inclusive os dois de rosa. Mesmo time. Quando nós criticamos o excesso de desonerações do governo Dilma Rousseff, foi porque eram desonerações feitas sem planejamento. E essa está completamente... Eram desonerações feitas com base puramente emocional. As desonerações feitas no governo Dilma chegariam de 2011 a 2018 em quase 500 bilhões de reais. É muito dinheiro. Agora nós estamos falando especificamente numa desoneração que vinha desde o final do ano passado, quando o governo tinha um superávit de 59 bilhões de reais. Nós estouramos o teto de gastos e aí, nesse ano, nós estamos caminhando para um déficit de 177 bilhões e não me parece que seja esta a maneira correta de diminuir as dívidas e o déficit fiscal. A maneira mais correta é gastar menos. Todo mundo sabe, todos os economistas estão falando isso. Economista errado. Outra coisa, o governo tentou aprovar, por exemplo, o PL das fake news. E que era um PL que, da maneira como foi colocado, parecia ser um PL de censura. Então o governo não conseguiu aprovar. Então, essa nem colocou em votação, essa é uma questão... Nem chegou nem a colocar... colocou a votação. Claro, se você vai falar das propostas que o governo você não coloca em votação aquilo que você sabe que vai perder. Olha que engraçado. Você não passou pelo parlamento ainda. Só se vai para votação... Argumento de autoridade agora. Estou te obedecendo. Não era... Ou parlamentar. Capês ou parlamentar. Não era argumento de autoridade. Eu entendo dessa maneira. Agora, o Wilson Pedroso e o Ricardo Rous querem fazer um contraponto a você. Eu não cabia nem de falar. Então, o Felipe Monteiro vai terminar o raciocínio... Não, nós só temos 2 horas de programa. Não, Wilson. Aí não vamos tumultuar também. Vamos dar a palavra para o Felipe Monteiro, porque depois o que ele faz é o seguinte, quando falta argumento para ele joga a caneta no chão e diz, ninguém me deixa falar. E aí dá a impressão que nós é que estamos cortando. Na verdade, ele não tem argumento. Não, assim, Felipe Monteiro. Esse argumento que ano passado teve superávit é um argumento que não é verdade. Todo mundo sabe, o Brasil todo sabe, que durante a campanha eleitoral houve um pacto civilizatório. Tanto o Bolsonaro quanto o Lula acordaram que o Bolsa Família seria de R$600 por mês. Né? Só o aumento, o incremento do Bolsa Família para R$600 por mês gerou 70% do déficit que o Brasil está passando agora. Não. Ou seja, se o Bolsonaro, se o Bolsonaro tivesse no governo, a questão do déficit seria uma realidade também. Entendeu? Então essa história que o governo é gastador é balela. Aí outra coisa que eu volto a falar aqui, ninguém nunca conseguiu me falar um país do mundo que tenha déficit fiscal zero. Ninguém. Mas o Brasil, a Argentina, os países em desenvolvimento têm que buscar o déficit fiscal zero para acenar para o mercado, para o investidor estrangeiro, que aqui é bom. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. É balela, é conversa. É síndrome de vira-lata. O Brasil pode mais. O Brasil é a 10ª maior economia do mundo. O Brasil pode mais. Vamos pensar como um país grande, não como província. Tá, muito bem. Eu vou só fazer um pequeno reparo. O teto foi estourado em 164 bilhões de reais. O aumento do Bolsa Família, que todos nós aqui defendemos, corresponderia a 60 bilhões.
O resto... 50% então, o resto 70%, bom, veja bem, eu mudou muito a minha argumentação. Quem está nos acompanhando... Mudou muito agora. Eu quero saber o seguinte, se num valor total de 164, se 60 bilhões é 70%. É 50%? Então, mudou muito agora, 50, nossa. Não. Eu estou errado agora. Ou seja, o Bolsonaro ia ter o mesmo problema, meu problema se governasse o Brasil, com a promessa de manter o Bolsa Família em R$600. 50% seriam 82 bilhões de reais. E 70%, 70% seria uma quase gulgada aí, 100 tá errado, bilhões de reais. Então, perfeito.